professor André Asnar, estamos de volta para mais uma aula sobre fenômenos ondulatórios. Lembrando que é fenômenos, não femônimos, tá? Ondulatórios. O que a gente já viu? Já vimos reflexão, já vimos refração, já vimos difração e nesta aula de agora nós veremos interferência. Fechou? Esse é o nosso objetivo dessa partezinha agora. Deixa eu só te falar que eu vou cortar interferência em dois. Vou dar um pouquinho de teoria nesta aula de agora e na outra aula eu faço a parte de conta, a parte matemática. Sucesso? Beleza? Reflexão o quê? A luz bate e volta, ou o som também, bate e volta, ou qualquer onda, bate e volta. Refração, a luz ou o som ou qualquer onda bate e passa, refração. E na refração muda a velocidade e muda o comprimento de onda. Lembre-se, o que não muda na refração? Frequência. Beleza. E falamos sobre difração. Difração, capacidade que a onda tem de transpor, de contornar um obstáculo. Sucesso? Show! E daí agora vem o conceito de interferência. Povo, interferência, antes de começar, deixa eu te fazer uma perguntinha que eu não vou te falar a resposta nesse início de aula, tá? Vou te falar a resposta só depois. E a pergunta é o seguinte, ó. Som com som pode dar silêncio total? Tipo assim, som bate em som e daí causa um silêncio total. O que você acha? Luz com luz pode dar escuridão? Professor, será? Essa é a pergunta que a gente vai ter que responder nesta aula. Luz com luz pode dar escuridão e som com som, silêncio total? Vamos ver. Beleza, interferência, povo, é quando duas ondas de mesma frequência, tá? Mesmo comprimento de onda ali parecido, elas se chocam. E quando isso acontece, acontece o fenômeno que a gente chama de interferência. Povo, olhe pra cá com muito carinho, amor, compreensão. Interferência, ela pode ser construtiva ou pode ser destrutiva. Professor, quando que acontece cada uma delas? Quando crista se choca com crista, acontece uma interferência construtiva. Quando crista se choca com vale, acontece uma interferência destrutiva. Acontece com qualquer tipo de onda, professor? Qualquer tipo de onda. Pode acontecer com a luz, pode acontecer com o som, pode acontecer com corda, onda na corda, pode acontecer com qualquer tipo de onda, certo? Acontece seguinte, olha só, dá uma olhada nesse desenho aqui e nesse desenho aqui. Os dois eu tenho interferência destrutiva, tá? Nesse desenho aqui dá pra ver bem, se as ondas, se as frentes de onda, elas tiverem a mesma amplitude, professor, lembra aí pra mim, o que é amplitude? É isso aqui, ó. Eu tenho aqui no meio, amplitude é a altura da onda, tá? Se as duas frentes de onda tiverem a mesma amplitude, quando elas chegarem no mesmo ponto, quando elas se chocarem aqui, olha o que vai acontecer. Pessoal, o que aconteceu aí? Se destruiu. Essa destruiu essa aqui. É uma interferência que a gente chama de interferência destrutiva. Fechou? E depois, prof, depois que elas se destroem, elas se constroem de volta e continua seguindo o seu caminho como se não tivesse acontecido nada. Então, essa onda tá indo, essa onda tá vindo. Chegou aqui, se destruiu, interferência destrutiva perfeita, e daí depois, essa aqui continuou, essa aqui continuou. Então, interferência, povo, é sempre desta maneira aqui. Esse é o visual que você tem que ter, certo? O que vai mudar na interferência? A amplitude. Só, professor? Só. Muda a amplitude. Não muda a velocidade, anota isso aí pra mim. Não muda a velocidade, não muda comprimento de onda, não muda a frequência, muda só o quê? Apenas a amplitude, tá? Ficou claro aqui pra vocês? Então, interferência destrutiva perfeita aqui. Só que aqui eu coloquei uma interferência destrutiva não perfeita, é uma interferência destrutiva parcial, tá? Então, eu venho com a onda pra cá, olha só, que tem 3 lados de quadradinho aqui de amplitude. E essa ondinha aqui, que tá vindo em oposição de fase, olha, vai se ligando nas palavras, no vocabulário da coisa, tá? Essa aqui vem em oposição de fase, ela vem por baixo, certo? E ela tem uma amplitude de um ladinho de quadrado. Beleza, elas vêm. Quando elas chegarem aqui e se interferirem, o que vai acontecer? Se eu tenho 3 lados de quadrado aqui e eu tenho um lado quadrado para baixo, o que vai acontecer? 1 com 1, daí vai sobrar 2 lados de quadrado para cima. Isso no momento da interferência. E depois? E depois uma passa, ó, como se a outra não tudo volta ao normal. Aqui continua 3, mesma velocidade, mesmo comprimento de onda, mesma frequência.
mesma amplitude, inclusive, e aqui continua 1 em oposição de fase, mesma velocidade, mesma comprimento de onda, mesma frequência, inclusive. Então é só no momento que elas se chocam perfeitamente ali para acontecer a interferência, certo? Interferência construtiva seria o quê, prof? Essa aqui, ó, na mesma fase. Então se esta aqui viesse com a crista para cima, quando acontecesse a interferência, eu teria uma onda com 4 quadradinhos, sacou? Ela se constrói, é uma interferência construtiva. Ficou claro aí? O que é interferência? A diferença entre interferência destrutiva e construtiva? Sim? Tudo bem? Beleza. Daí, pode chegar a você uma questão de interferência em 2 dimensões. Ficou difícil. Sossegado. Olha só, uma interferência em 2 dimensões, ela vem desse jeitão aqui, ó. Essa linha cheia, ela significa crista da onda. A linha tracejada significa vale da onda, certo? Então, quando a linha cheia, olha só, quando a linha cheia se choca com linha cheia, nesse ponto aqui exatamente, ó, o que vai acontecer? Interferência construtiva. Linha cheia com linha cheia, crista com crista. Puf, interferência construtiva. Quando a linha cheia se choca com linha tracejada, interferência destrutiva. Sacou? Professor, isso acontece com som? Acontece. Aí é que tá. Respondendo a pergunta do início da aula, que é, som com som pode dar silêncio total? Pode. Vou repetir. Pode. Que é isso aqui, meu? Se vem 2 sons com mesma frequência, olha só, pode estar num volume gigantesco. Vem 2 sons com mesma frequência. E eis que uma vem em oposição de fase com a outra. Quando as duas se encontrarem exatamente neste ponto, que eu posso colocar meu tímpanozinho ali, ó, quando as duas se encontrarem ali, eu não vou escutar bulhufas nenhuma, vou escutar nada. Embora esteja vindo um som com volume giga enorme, outro som com volume tera enorme, quando as duas se encontrarem aqui, eu não vou escutar nada. Som com som pode dar silêncio total, que é uma interferência destrutiva. E já te falo, já te mostro. Luz com luz também pode dar escuridão total. E esse experimento aqui, povo, é o experimento que a gente chama de experimento da dupla fenda. Eu vou comentar, eu vou pirar um pouquinho agora, posso? Ó, esse experimento aqui, ele foi, tipo assim, revolucionário na história do nosso planeta. Sério. Por quê? Porque esse experimento provou para nós que a luz é categoricamente uma onda. Foi esse experimento aqui que o tal do Young, ele fez, que provou que a luz é uma onda. O que ele fez, prof? Ele colocou 2 anteparos e colocou um furinho, assim, colocou um furinho só. Aqui eu tenho uma abertura maior que é para você enxergar melhor, mas colocou um furinho só e jogou luz lá dentro. E quando ele jogou luz lá dentro, olha só, se a luz fosse uma partícula, a luz viria, passaria por aqui e bateria aqui e eu só veria um pontozinho iluminado, certo? E daí aqui depois ele colocou 2 anteparos, ó, e colocou 2 furinhos. E quando ele faz isso, ele faz esta onda se transformar em 2 ondas diferentes, de mesma frequência, mesma amplitude, mesmo tudo. Só que quando as frentes de onda, as cristas se chocam, acontece interferência construtiva. Eu vejo ponto iluminado na minha parede aqui. Quando a crista se choca com o vale, eu vejo ponto, ó, escuro. E daí o que o Young ele percebeu? Olha esse desenho aqui. Quando ele fazia experimento, ele jogava só um fechinho de luz. Fechinho de luz. E daí a luz fazia bum, passava por aqui e fazia bum. E daí quando passava por aqui fazia bum. Aqui na parede aparecia pontos iluminados, pontos escuros. Pontos iluminados, pontos escuros. Pontos iluminados, pontos escuros. Pontos iluminados, interferência construtiva. Ponto escuro, interferência destrutiva. Sacou a ideia? Então ele provou que a luz é uma onda. Cara, e não tem como falar que a luz é uma partícula depois de um experimento desse. Isso aqui de interferência só acontece em ondas. Então pode acontecer com som, pode acontecer com a luz, e ele provou inclusive que luz com luz pode dar escuridão. Show? O problema é que em 1905 chegou um carinha chamado Einstein, que ele fez outro experimento e provou, que era o efeito fotoelétrico, e provou categoricamente que a luz é uma partícula. Professor, como assim? Peraí.
Professor, deu bug aqui. Puf, explodiu minha mente, professor. Calma lá. Eu tenho um experimento que prova que a luz é uma onda. Sim. E daí eu tenho outro experimento que prova, que é o efeito fotoelétrico, que você vai estudar mais tarde, que prova, e foi o Einstein, olha só, que prova que a luz é uma partícula. E a luz é o quê, professor? Deixa eu te falar, a luz é as duas coisas. A luz é uma onda e é uma partícula. É uma partícula-onda. Ela às vezes se comporta como partícula, às vezes se comporta como onda e nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Sacou? Então, essa é o nosso conhecimento de hoje. Então, a nossa verdade hoje fala que a luz é uma onda e é uma partícula também, nunca ao mesmo tempo. Às vezes é uma, às vezes é outra. Fechou? Tudo bem? Então, interferência da luz acontece também. Pode acontecer com som, pode acontecer com a luz, pode acontecer com qualquer tipo de onda. Sucesso? Interferência, teoria, tudo bem? Depois a gente vai poder calcular um pouquinho mais isso aí. Mas a teoria tá aí. Vamos aproveitar e resolver alguns exercíciozinhos que a gente já comentou aqui. Ó, questão 3 do DH. Abre lá pra mim. Questão fala o seguinte. Uma estação de rádio emite ondas médias na faixa de 1 MHz. Tá, trouxe. Com comprimento de onda de 300 metros. 300 metros. Essa radiação contorna, palavrinha mágica, contorna facilmente obstáculos como casas, carros, árvores, etc. Devido ao fenômeno físico da o quê? Difração, refração, reflexão, interferência, difusão? What? É difração, letra A, né? Deixa eu te dar um bizu também. Se você quiser pesquisar sobre difração e o 5G, é um negócio muito legal, tá? Pesquisa sobre 5G e a difração. Daí você vai ver algumas coisas interessantes aí, coisas boas do 5G e coisas não tão boas também, que a gente vai ter que driblar para ele funcionar certinho, certo? Então, difração é a resposta correta disso aí. Beleza, questão 4 do DH. Vamos fazer junto? Pode ser? Bora lá. Uma onda propaga-se numa corda. Te falei que viria isso aí, hein? Dei spoiler. Numa corda A com velocidade 15 metros por segundo e comprimento de onda 30 centímetros. Beleza, prof. Ao atingir outra corda B, sua velocidade passa a ser 30 metros por segundo. Qual o comprimento de onda na corda B? Povo, o que você faz nessa questão aí? Questão de corda, passando onda de uma corda para outra. Ó, se é de uma corda para outra, é refração. Se é refração, quer dizer que a frequência na corda 1 é igual à frequência na corda 2. Certo? Tá. E a frequência, você bem sabe, eu sei que você sabe, que a frequência é V sobre lambda. V sobre lambda. Então eu posso escrever assim, ó. V1 sobre lambda 1 igual a V2 sobre lambda 2, certo? E daí eu vou só colocar os valores ali. Primeira corda, 15 metros por segundo, 30 centímetros, tá? Então vamos lá, 15 metros por segundo, 30 centímetros, eu vou transformar para metro, para deixar tudo bonitinho mesmo, sacou? 30 centímetros é 0,3 metros. Show? Tá. E a corda B tem velocidade de 30 metros por segundo e ele quer saber o comprimento de onda nesta corda B. E daí é só calcular isso aí, né? Vamos lá? Passo o lambda B para cá, passo 15 para lá e passo 0,3 multiplicando. Ó, 30 sobre 15 dá 2. E 2 vezes 0,3 dá 0,6. Então, lambda B dá igual a 0,6 metros. Fechou? Que é a mesma coisa que 60 centímetros, letra C de cachorrão. Então, questão de refração em corda, cara, é simples, é fácil. Não tem como ele complicar, mas eu deixo uma para você resolver. Professor, essa aí parece mais difícil. Não, é simples. Então, ó, para você, exercício 6 do DH, você faz? Tarefinha de casa? Sucesso! Valeu, povo! Professor André Asca por aqui. Até a próxima aula. Tchau!